pessoal da neonatologia aqui do curso de técnico de enfermagem, do nosso bloco básico. Lembrando que estamos discutindo a adaptação à vida extrauterina. Já tivemos um vídeo sobre aspectos gerais da adaptação, que seria isso. Começamos no vídeo passado a explicar como que se dá a adaptação respiratória, mas ainda estamos bem no início. Na semana passada nós vimos que a mãe troca, como é que chega o oxigênio até o bebê, e a gente não entendeu, né, ficou de esclarecer nesse, como é que se tem uma barreira placentária com dupla camada que impede a mistura de sangue da mãe com da criança, como é que o CO2 da criança passa para a mãe, como é que o oxigênio da mãe passa para a criança, né? Para a criança aqui, feto. Aí vamos explicar então hoje, nesse vídeo daqui. Então vamos lá. Passa da seguinte maneira, quando o oxigênio chega aqui, ele vai de uma área de alta pressão, que é o vaso sanguíneo da mãe, para uma área de baixa pressão, que é o vaso sanguíneo da criança, né? Mais precisamente daquele lago vascular que está ali na face placentária fetal. Tudo bem, mas tem uma placenta ali que não mistura, né? Mas o oxigênio passa por difusão. Uma difusão simples, a favor do gradiente de concentração, de pressão, né? Que a gente já estudou essas leis lá na fisiologia. Porém, tem um detalhe aqui. É muito lenta essa difusão. Ela até vai nutrir, o feto, né? O feto precisa de mais, ele está crescendo, está desenvolvendo, precisa de mais oxigênio. Então a placenta se especializou em transportar oxigênio para a criança através de um carreador que acelera essa difusão, formando o que a gente chama de difusão facilitada, que alguns livros ainda insistem em chamar de transporte passivo, uma nomenclatura mais antiga. Muito bem. Como é a favor de um gradiente de concentração, ele só está acelerando a difusão simples, né? Tem carreador, mas não gasta energia e é unidirecional. Então, acelera essa passagem. Já o CO2, que chega à face fetal da placenta, pelos vasos umbilicais da criança, do feto, ele não precisa de carreador. O de CO2 é o gás mais difusível que nós temos, então ele chegando ali, ele passa rapidamente da camada trofoblástica fetal para a materna, da materna para os vasos sanguíneos do lago vascular uterino, ganha a corrente sanguínea e sai pelo pulmão da mãe através da expiração. Então o CO2 não tem problema de difusibilidade. Ele também vai a favor de um gradiente de pressão, tem mais CO2 ali naquele lago fetal do que no lago materno, então ele passa e vai indo, ele não tem grande problema. Agora, o que pode prejudicar a troca desses gases? Principalmente o oxigênio, que é o mais sensível, né? O CO2 é tão difusível que o mais sensível é o oxigênio. Então, por exemplo, qualquer coisa que atrapalhe a troca gasosa pulmonar da mãe, uma patologia pulmonar ou cerebral que regula isso, qualquer coisa que prejudique a troca gasosa pulmonar vai prejudicar a vida da mãe e também a vida do concepto. Ou então, se ela faz troca adequada, mas as hemácias com a hemoglobina não está transportando adequadamente, e por alguma patologia, alguma situação clínica lá, isso vai prejudicar a vida da mãe, mas também a vida do concepto. Uma outra situação é uma vasoconstricção excessiva nos vasos placentários, né? Mais precisamente nos vasos uterinos. Isso pode acontecer numa hipertensão arterial sistêmica severa, em que todos os vasos estão muito contraídos, inclusive o da uterino, ou em algumas situações locais, pode estar isso específico em alguns órgãos, e se isso acontecer no útero, no local da inserção da placenta, isso vai prejudicar a chegada do fluxo sanguíneo. Então não vai adiantar ela ter boa oxigenação, que vai ter pouco oxigênio chegando ali. Se é uma vasoconstricção localizada ou sistêmica, isso é um problema. Agora, se for sistêmica e tiver que usar antipertensivos para reverter isso, tem que ter cuidado com os antipertensivos. Porque se o antipertensivo, ao faz a pressão cair por uma vasodilatação, e se essa vasodilatação for intensa e prejudicar o fluxo sanguíneo para a placenta, não porque está contraído, mas porque não tem pressão para jorrar sangue ali numa velocidade, num volume bom, isso também prejudica. Ela não tem mais vasoconstricção, o pulmão está trocando, as hemácias estão carregando, mas a hemácia precisa chegar ali. Então, se tem uma queda da pressão, isso é inadequado. Então, na hora de tratar a hipertensão de uma gestante, não pode ser um medicamento que, ao tratar a pressão arterial elevada, reduza a pressão de maneira demasiada para o útero, senão isso também prejudica, salva a vida da mãe, mas às custas de problemas para o bebê, para o feto. Pode ver também
problemas de descolamento precoce da placenta, DPP, né? Descolamento precoce da placenta. A placenta tem que se descolar depois que a criança saiu. Nasceu, clampeou o cordão umbilical, tirou. Ela não pode descolar antes. Então, se ela descolar antes, aquela área descolada não vai trocar gás, isso vai prejudicar a vida do bebê, pode causar uma hemorragia na mãe, causar uma série de problemas materno-fetal. Então, diagnosticou DPP, imediatamente cesárea de urgência, não importa a idade gestacional, para tentar salvar a criança e o feto. A outra situação é o envelhecimento da placenta, ela fica toda calcificada. Quanto maior a calcificação, menor a área de contato de vasos sanguíneos. Então, até o CO2 vai ficar prejudicado, imagina o oxigênio. Então, quando que seria isso? Calcificação precoce, ela envelhecer antes do tempo, ou ela está tudo normal, mas a criança não nasceu por algum motivo, chegou lá nas 42 semanas, aí isso começa a prejudicar, levar o que a gente chama de insuficiência placentária. Agora, pode haver uma troca gasosa boa, transporte bom, fluxo sanguíneo bom para a placenta adequadamente aderida, com suas calcificações normais, sem exagero, sem estar envelhecida, e mesmo assim ter um prejuízo na oxigenação do bebê? Sim, no transporte, na difusão facilitada. E o que mais prejudica especificamente a difusão facilitada, reduzindo ela, é o tabagismo. Então, uma mãe que diariamente fume mais de 10 cigarros de tabaco, isso prejudica o transporte, a difusão facilitada. E aí, quanto mais de 10 cigarros ela fumar, maior é o prejuízo. É claro que isso também sofre com cigarro de palha, cigarro sem filtro, aí não precisa ser mais do que, não precisa ser 10, pode ser menos. Cachimbo, charutos, cigarrinho de balhe, parece que as massas alcalinas favorecem ainda mais a passagem das coisas que vão produzir essa dificuldade de transporte, cigarros de tetraidrocannabinol, de maconha, né? Mas o mais comum, quando fuma, é cigarro de tabaco, né? Tradicional, com filtro. Então, qualquer valor acima de 10 não significa que ela possa fumar até 10. O ideal é ela não fumar, que tem outras repercussões que nós vamos estudar depois sobre outros aspectos. Mas sob a troca gasosa, mesmo que esse cigarro não produza vasoconstrição, que dependendo da mãe, da quantidade de cigarro, ainda pode produzir uma vasoconstrição uterina, mas mesmo que não produza, ou que produza não significativa, prejudica o transporte de oxigênio. Isso a médio e longo prazo. A criança, o que ela vai fazer para se adaptar? Ela vai crescer lentamente, pouco, e aí ela pode nascer pós-termo, a termo ou pré-termo, ela vai nascer menor do que a idade gestacional dela, que é uma forma dela se adaptar. Se ela tem menos oxigênio, então não vamos crescer tanto para a gente tentar mantê-la viva, tá? Então seria esse tipo de situação a que afeta muito mais o oxigênio, que é muito mais dependente, inclusive, dessa difusão facilitada. E quando afeta o oxigênio, o CO2, retendo o CO2 no bebê, aí é sinal que a coisa está bem grave, porque o CO2, devido a seu poder de fácil difusibilidade, mesmo em situações em que o fluxo sanguíneo às vezes não está legal, ele consegue passar. Bem, e agora? O oxigênio foi, o CO2 se livrou e o oxigênio entrou no corpo do feto. Como é que ele chega até a economia humana dele? De que maneira? E o pulmão do feto não tem nenhuma participação em nenhuma troca gasosa em momento nenhum, só na vida extrauterina. Isso vamos ver então no próximo vídeo aí, que já será o nosso terceiro adaptação respiratória, né? Então te aguardo lá. Vamos lá, no próximo.